Queridos irmãos, é com muita alegria que nesse domingo, dia da ressurreição, dia em que celebramos sempre a vitória de Cristo sobre todo o mal, todas as coisas maléficas desse mundo, queremos nesse dia 11 de setembro, e não podemos falar de 11 de setembro sem nos lembrarmos das Twin Towers. Eu tive a alegria de, quando adolescente, que morei nos Estados Unidos, estar nesse lugar e posso imaginar o desespero que foi nesse ataque terrorista, milhares de pessoas atingidas. Então rezemos por tudo que é perseguição dos cristãos, tudo que é ataques terroristas, todos os países em guerra, tudo que é grandes sofrimentos, e peçamos de verdade a vitória de Cristo. Hoje no nosso livro de vida vamos perceber que o objetivo da nossa vida é a perfeição da caridade e uma vida beatífica, isto é, uma vida do céu. Esta terra deve ser já vivida com essa grandeza, com essa nobreza, com essa beleza da vida celestial. A santidade faz parte do objetivo da nossa comunhão. Sofrer com o outro pelos outros, sofrer por amor da verdade e da justiça, sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente, estes são os elementos fundamentais de humanidade. O seu abandono destruiria o mesmo homem. Em todo o sofrimento, a consolatio, a consolação do amor solidário de Deus, surgindo assim a estrela da esperança. O verdadeiro amor, a verdadeira caridade fraterna é uma obra de paz, de tranquilidade da alma. O sétimo dia da semana corresponde ao Shabat dos dias. O sétimo ano corresponde ao Shabat dos anos. O 50º ano é o Shabat jubilar, é o Shabat dos Shabats. O amor de si, segundo Deus, corresponde ao primeiro Shabat. O segundo corresponde ao amor pelo próximo. E o amor de Deus é o Shabat, os Shabats. Os mandamentos da antiga lei não são abolidos, pois o verdadeiro amor não se resume somente a um sentimento de amor, nem pode ser desprovido de exigência. Não deveis nada a ninguém, Romanos 13, 8-10, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Somos chamados a essa caridade que é a plenitude da lei e de tudo o resto. Quer dizer que quando a pessoa vive no amor de caridade, ela vive a plenitude para a qual ela foi criada. E devemos, por isso, ter muito atenção àquilo que o Senhor quer verdadeiramente nos dar como graça nesse dia. Hoje o Senhor nos exorta a um Shabat, quer dizer, a uma consagração em Deus que vai repousar a nossa alma. E esse Shabat, que é o sétimo dia da semana, corresponde ao amor, o amor de si, segundo Deus. Quer dizer que devemos aprender a nos amar em Deus. Cada domingo é um tempo de nos encontrarmos com nosso Senhor, é o Dominus Dei, é o dia do Senhor, para aprendermos a amarmos-nos santamente. Então, aquela semana que culmina no dia do domingo, porque o domingo é o último dia, mas também é o primeiro dia da semana, deve ser uma semana para que eu me ame segundo o amor de Deus. O segundo Shabat, que corresponde aos 7 anos, ao sétimo ano, de 7 em 7 anos, nós celebramos um tempo de Shabat, um tempo sabático. Então, corresponde ao amor pelo próximo. Devo aprender a amar o próximo. Se eu não me amo, não vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Mas o amor ao próximo vai exigir um alargamento do meu coração, vai exigir uma maior maturidade. E qual é o Shabat dos Shabats? Isto é, o 50º ano, o Shabat jubilar, é o Shabat dos Shabats, do amor a Deus em primeiro lugar, do amor a Deus
que põe Deus no seu lugar em nossas vidas. Então somos chamados como que essa plenitude do amor que vai abrindo, aumentando a nossa capacidade de amar. Primeiro, de nos amar em Deus. Muitas vezes nem nos amamos em Deus, nos amamos de forma mesquinha, corrompida, cega, míope. O Senhor quer fazer em nós essa experiência do Shabat. Entra no repouso do teu Senhor, aprende a amar-te em Deus. Depois um segundo Shabat, alarga o teu coração. É o tempo de aprenderes a amar os irmãos em Deus. E um terceiro Shabat, o Shabat, entra na plenitude de amar Deus, porque Deus é Deus. Por isso, somos chamados não só a não fazer, a não cometer o mal, a não, mas muito mais do que isso, a plenitude do amor, a abrir o nosso coração, a rasgar o nosso coração e a amar a Deus sobre todas as coisas. Êxodo 32, o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir na terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram para do caminho que eu havia lhes ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. E o Senhor disse a Moisés: tenho visto a este povo e a um povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles a minha ira e eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque, ó Senhor, se acende a tua ira contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei aos vossos filhos, para que a possuam para sempre. O Senhor então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Grande alegria, essa graça de escutar como Deus é um Deus compassivo e ao mesmo tempo é um Deus firme, é um Deus que quer a nossa correção, é um Deus que nos corrige e ao mesmo tempo é um Deus que tem um projeto de amor que nos ultrapassa tanto. Ele quer nos fazer crescer como as estrelas do céu. Tão bonita essa expressão, quer dizer que somos chamados a crescer, a amadurecer, a nos multiplicar interiormente já. Muitas vezes a gente pensa: eu só posso fazer isso, se eu faço isso tenho que deixar de fazer aquilo. Não, você pode se multiplicar como as estrelas do céu, você pode crescer na tua capacidade de amar e de servir os teus irmãos, de amar e de servir a Deus. Aceita esse crescimento, mas olhando para o céu. Se multiplicar como as estrelas do céu, isto é, olha, espelha-te na vida celestial, na vida do céu. E por isso, entra numa atitude de reconciliação, entra numa atitude de humildade, entra numa atitude de reconhecer que o Senhor tem direito, sim, de nos corrigir e que Ele deve, sim, nos dar esse dom da compunção do coração que se arrepende dos seus pecados. Salmo 50. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do teu pecado. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme do meu peito. Não me rejeites para longe da tua face, não retires de mim teu Santo Espírito. Ó Senhor, abre os meus lábios e minha língua anunciará o teu louvor. Sacrifício a Deus é um espírito contrito. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Que forte esse clamor da alma que deseja um coração puro, deseja ser renovado com um espírito firme e que pede a Deus que o recrie. Rezo por os nossos irmãos que hoje vivem esse final de retiro. Recria-me com esses 7 dias da criação, esse Shabat nas suas vidas. E também aqueles que vivem um ano sabático, aqueles que entregam todo um ano para serem recriados e aprenderem a terem um coração puro, um espírito firme, para que o Santo Espírito não seja retirado deles, mas ao contrário, que possam aprender a viver de uma forma
cada vez mais espiritual. 1 Timóteo 1, sou agradecido com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas tive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Superabundou para mim, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Se me foi feita a misericórdia, foi para que em mim, primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade. Por exemplo, para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tão bonito essa confissão de Paulo ao seu filho Timóteo, ao seu filho espiritual, dizendo: o meu chamado é um chamado de misericórdia. Se me foi feita misericórdia, é para que eu agora também faça misericórdia. E Paulo percebe bem que não é pelas suas competências, não é pelos seus talentos que ele é chamado, mas por pura misericórdia, porque outrora foi blasfemo, perseguidor e insolente. Essa palavra de insolente hoje transpassa meu coração. O que é o insolente? É o orgulhoso, é o petulante, é aquele que não se converte, é aquele que não baixa a cabeça, é aquele que não se deixa corrigir, é aquele que parece ser autossuficiente. Que o Senhor nos liberte nesse domingo de toda a insolência, que Ele nos dê um coração magnânime, um coração cheio de amor, um coração cheio de pureza. E hoje vivemos essa leitura de Lucas 15, de 1 a 10. Todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai buscar aquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a alegre, a coloca sobre os ombros. E de volta para casa, ele convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, a perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Muito forte essas parábolas da misericórdia, essas parábolas do arrependimento, essas parábolas dessa alegria maior por uma ovelha que volta, por um filho que se converte, por algo que estava perdido e que agora é reencontrado porque se converte. Somos chamados hoje, esse domingo, a experimentar essa alegria de sermos essa ovelha por quem Deus deixou todas as outras para cuidar, mas agora também eu devo ser esse que vai à procura da ovelha perdida. Às vezes a ovelha perdida está ao teu lado na comunidade, às vezes a ovelha perdida está na tua casa, na tua família, às vezes a ovelha perdida está no teu trabalho, no metrô, na universidade, onde você está. Tenha atenção, tenha esse olhar de compaixão que ama e que sabe dar a vida pelos seus irmãos. Santo Agostinho vai dizer: ó pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, acaso não são as ovelhas que os pastores têm de apacentar? Quer dizer, os pastores devem apacentar as ovelhas e não a si mesmo. E é este o primeiro motivo da repreensão aos tais pastores. Apacentam a si mesmo e não as ovelhas. Que Deus nos dê esse amor de buscar a ovelha perdida, aquele que precisa de ser salvo com a palavra de Deus.